Bom dia a todos e todas, eu sou Marcelo Andreatta, advogado, professor, também atuo como administrador judicial e vou fazer aqui um brevíssimo relato sobre um caso de sucesso em uma mediação complexa. Então, estou fazendo esse vídeo em razão de um pedido da doutora Carla Delgado, da doutora Grace, mediadoras nesse caso de sucesso, e que foram imprescindíveis para que nós alcançássemos o êxito esperado. Para fazer esse relato eu vou dividir em três partes. No primeiro eu pretendo explicar por que nós decidimos pelo procedimento de mediação. No segundo momento eu vou simplesmente traçar o itinerário dessa mediação, que me parece fundamental para compreender a dinâmica fática que levou ao sucesso que nós aqui estamos compartilhando. Em um terceiro momento eu quero compartilhar duas condições que eu considero imprescindíveis para o sucesso desse procedimento, tá bem? Então, esse é o itinerário, serei breve, vamos lá. Primeiro, por que nós decidimos pela mediação? Olha só, antes da reforma da Lei de Recuperação de Empresas, pela Lei 14.112, que na virada de 2020 e 2021 impactou a Lei de Recuperação de Empresas, não havia um ambiente adequado para o procedimento de mediação. A partir da reforma, com a mudança do artigo 20, melhor, com a inclusão do artigo 20A, 20B e 20C, o legislador criou um sistema de pré-insolvência, é isso que está sendo hoje construído pela doutrina, e permitiu ao agente econômico em crise, antes de ingressar com a recuperação judicial, discutir com os credores em um ambiente adequado. Essa formulação legal, ela só vai ter validade prática, e esse é o meu ponto de vista, a gente só vai conseguir implementar isso na prática a partir dos enunciados do FONAREF, que foram construídos em março de 2023. Então veja o ineditismo normativo. Claro que enunciados do FONAREF não são leis, né? Mas eles vão iluminar a prática forense, porque até março de 2023, todas as tentativas de mediação esbarravam na impossibilidade de se acionar a ação cautelar antecedente, porque o Poder Judiciário entendia que era necessário o conjunto da documentação para a recuperação judicial. Bom, isso é um detalhe. O que eu quero só chamar a atenção no primeiro aspecto é o seguinte: a partir dos enunciados do FONAREF, os juízos compreenderam que para acionar a ação cautelar antecedente bastava o cumprimento do artigo 48 da Lei 11.101. E isso é importante porque, junto com outros enunciados, nós temos aqui as balizas práticas para se explorar com segurança do ponto de vista da empresa, com compromissos vencidos e a vencer, o Sejusc empresarial. Antes dos enunciados, eu não tinha, como advogado, segurança de colocar um empresário com alguma dificuldade financeira numa mesa de negociações, porque eu não sabia se eu teria a proteção que o Poder Judiciário poderia oferecer no caso de eventual execução. A partir da reforma da Lei de Recuperação de Empresas, e especialmente dos enunciados do FONAREF, nós temos aqui um ambiente normativo que autoriza a condução de uma mediação no Sejusc empresarial segura do ponto de vista do empresário em crise. Essa é a primeira variável. Segunda variável, o itinerário. Nós abrimos o procedimento de mediação e o procedimento de mediação fez com que todos os credores viessem à mesa, não em um primeiro momento, mas acabaram chegando à mediação. E a partir da condução das mediadoras e do trabalho que nós também nos sentimos responsáveis pelo sucesso, a gente conseguiu negociar credor a credor. As mediadoras perceberam que, em razão do número elevado de credores, 7 instituições financeiras, seria conveniente dividir a partir de cada credor e fizeram sessões individuais, o que permitiu ao cliente apresentar o fluxo financeiro da empresa, apresentar as razões da dificuldade que estava enfrentando e, a partir dessas variáveis, construir parcelamentos individuais. Importante dizer que um credor, em determinado momento, distribuiu uma execução, com a mediação já aberta. E a partir desse fato, ao invés do jurídico decidir pela recuperação judicial, nós acionamos o remédio do artigo 20B, acionamos a ação cautelar antecedente. O juízo competente de Novo Hamburgo, aliás, um juízo de extrema qualidade técnica, deferiu a ação cautelar antecedente em menos de 24 horas, suspendendo a execução, e essa suspensão foi importante para sinalizar ao credor que a alternativa era negociar. No caso de uma
de uma não negociação, o que haveria era uma recuperação judicial. Portanto, esse credor, em um primeiro momento resignado, acabou voltando à mesa de negociações e, conseguimos fechar uma negociação em termos interessantes para a empresa e também para o credor. Essa ação cautelar antecedente foi renovada, ou melhor, os efeitos dessa ação cautelar antecedente foi renovada mais de uma vez, porque o juízo compreendeu que as negociações estavam em bom andamento. Nós informávamos a cada fechamento de negociação no processo o sucesso que estava sendo construído no âmbito negocial e o juízo, percebendo que seria muito mais prudente manter esse procedimento vivo do que empurrar uma empresa que gerava mais de 200 empregos. Hoje gera mais de 100 empregos porque está se reformulando do ponto de vista operacional. Então uma empresa grande, mais de 100 famílias dependendo dessa empresa. O juízo percebeu que, ao invés de uma recuperação judicial, está tendo resultado, está tendo resolutividade do procedimento de mediação, preservou os efeitos da ação cautelar antecedente por 2 oportunidades e isso fez com que nós encerrássemos as negociações com 7 grandes credores. Apenas para que os senhores e as senhoras tenham uma ideia, nós estamos falando de algo em torno de 8 milhões de reais. Algo que autorizaria com tranquilidade a promoção de uma recuperação judicial. Mas, em razão dessa negociação, em razão da condução das mediadoras e em razão do Poder Judiciário perceber que o êxito das negociações não autorizava a interrupção dos efeitos da ação cautelar antecedente, nós conseguimos fechar com todos os credores. Só para fechar esse segundo tópico, hoje a empresa está reestruturada do ponto de vista financeiro. Hoje a empresa está implementando a reformulação em processos de gestão para procurar novos mercados, é uma empresa do setor coleiro calçadista, para, enfim, manter viva uma atividade dinâmica em um mercado de ampla concorrência. Terceiro aspecto, para encerrar esse breve relato, pedindo já compreensão pelo tempo, mas, enfim, é um processo que envolveu mais de ano. Foi um processo de negociação que envolveu mais de um ano. Terceiro aspecto importante diz respeito às 2 condições imprescindíveis para esse sucesso. Na minha percepção, tem duas condições que merecem ser sublinhadas. Primeira, competência técnica dos mediadores, das mediadoras. Se esse profissional não tem uma competência técnica de saber conduzir, de entender o momento de interromper um diálogo, de entender o momento de deixar o diálogo fluir, de entender que tem situações que é melhor separar os credores e conversar individualmente, e tem situações que é melhor reuni-los. Entender que tem credores que têm interesse em firmar no termo de mediação o acordo e credores que não têm esse interesse. Enfim, a qualidade técnica dos mediadores, sem essa variável, é muito difícil que uma mediação tenha sucesso. É por isso que hoje o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a meu juízo, é protagonista no tema. Se constitui uma referência nacional quando o tema é sejusc empresarial, e eu penso que essa experiência deve repercutir Brasil afora. Segunda condição indispensável para o sucesso, a boa-fé dos participantes, tanto da empresa quanto dos credores. Tem empresas que solicitam a mediação, mas não têm a boa-fé de buscar a resolutividade, que pensam na mediação apenas como uma forma de procrastinar o adimplemento dos compromissos. E tem credores que simplesmente se opõem a negociar. Então, se não há boa-fé dos participantes, não tem como se chegar a um bom resultado. E a boa-fé, ao contrário do que a legislação indica, a boa-fé nesse caso não é presumida. A boa-fé ela se verifica concretamente. E como que ela se verifica concretamente? No meu ponto de vista, a partir de propostas. Empresa que abre mediação e não apresenta propostas e não apresenta o cenário econômico, não está de boa fé. Credor que vem para a mediação e não participa ativamente, porque uma coisa é se fazer presente, a outra coisa é participar ativamente, apresentando alternativas, sinalizando quais são as condições que o credor poderia aceitar. Credor que não participa ativamente também não está de boa fé. Então, a condição imprescindível para o sucesso do procedimento de mediação deste em particular, mas eu imagino de modo geral, são 2. Primeiro,
a qualidade, a competência técnica das mediadoras, dos mediadores. Segundo, a boa-fé dos participantes, e a boa-fé não pode ser presumida. Ela precisa sim ser percebida em concreto, no grau de resolutividade que esses atores pretendem imprimir. Ou seja, a apresentação de propostas e da realidade econômica da empresa. Espero de algum modo ter contribuído para esse evento. Recebo aqui meus fraternos cumprimentos e sucesso. Grande abraço, vamos em frente.